a vida tinha que ser mais e tinha que ser melhor. Eu precisava procurar formas. E também quando eu comecei a procurar esses livros, vídeos na internet, aprendi que nós somos autores da nossa história, que nós podemos fazer as mudanças que queremos. Eu nessa época, essa mensagem de que nós somos donos de nós, que podemos mudar, não vale a pena estarmos sempre a acharmos coitadinhos, não tenho sorte nenhuma, não tenho sorte nenhuma na vida, não tenho sorte nenhuma no amor, não tenho sorte nenhuma, e colocarmos nessa posição de coitadinhos, não é? E era isso que eu fazia. Eu percebi que eu tinha mais poder do que eu sabia e eu podia mudar as coisas. Eu nessa época comecei a decidir que iria mudar e queria começar a fazer uma vida diferente. E comecei a fazer coisas diferentes que nunca tinha feito na época. Comecei a fazer escalada, comecei a experimentar a fazer rapel, fazer coisas que eu nunca tinha feito para eu perceber se gostava, se não gostava, ter experiências. Fui subir a montanha do Pico, fui ver golfinhos, enfim, uma série de atividades ao ar livre, ia fazer trilhos, ia fazer caminhadas, uma série de atividades que primeiro começou-me a trazer muito bem-estar, porque o caminhar, o estar na natureza ajuda imenso, para quem sofre de ansiedade, ajuda imenso. E depois os estudos que eu ia fazendo começaram-me a ajudar a abrir um pouco a mente, a perceber que realmente eu podia mudar. E nessa busca de conhecimento eu descobri as terapias integrativas. E quando descobri as terapias comecei a estudar primeiro para mim, não é? A minha ideia era estudar para aprender, para aplicar em mim, para me melhorar, para eu poder ficar uma pessoa melhor, para eu realmente construir essa pessoa melhor que eu queria construir, não é? E comecei a estudar técnicas e mais técnicas e decidi, ora bem, eu comecei a fazer este percurso em 2010, já em 2008, quando eu fiz 30 anos, eu quando fiz os meus 30 anos, fiz esse balanço, não é, a vida não pode ser só isto, eu preciso mudar, eu quero ter uma vida diferente, uma vida melhor. E em 2010 eu encontrei as terapias, comecei a estudar, fazer cursos e cursos de terapias, ia continuando a trabalhar na contabilidade, que me dava o dinheiro necessário para pagar os cursos. E em 2013, 3 anos depois, eu decidi que ia largar a contabilidade porque eu percebi que todo aquele conhecimento que eu estava a aprender era bom para mim, mas era bom também para eu passar adiante, para eu ensinar pessoas. Então em 2013 eu decidi fechar o meu negócio de contabilidade, decidi ir viver para o Brasil, a ideia era ficar lá permanentemente, a viver e trabalhar com terapias. E nessa experiência de ir para o Brasil, realmente aprendi muitas técnicas, fiz cursos, fiz estágios, pratiquei, experimentei em mim, fiz muitos processos de terapia em mim para me melhorar ainda mais. E então nesse processo de descoberta lá no Brasil, né, eu infelizmente ou felizmente, não sei, mas não consegui ficar lá a viver e tive que regressar a Portugal. E eu quando regressei eu vinha cheia de sonhos, cheia de idealizações, porque eu tinha aprendido tanta coisa, eu tinha experimentado tanta coisa que eu achava que vinha para Portugal e que ia mudar o mundo, que ia ajudar imensa gente, que ia fazer imensas coisas, não é? E no meio dessa, não é? Porque eu acho que na altura vinha ali a achar-me o máximo, não é? A achar-me poderosa, a achar que tinha o conhecimento todo. E quando cheguei, a vida deu-me uma lição, mostrou-me que as coisas não eram bem assim. Eu podia ter todo o conhecimento que eu tinha, eu poderia querer ajudar toda a gente que eu queria, mas as pessoas não estavam interessadas. E isso foi um balde de água fria, foi eu perceber que
O mundo não precisava de mim, eu é que precisava do mundo. O mundo está muito bem como está, ele não precisava de mim, eu precisava do mundo. Então, eu mesmo oferecendo sessões de terapia gratuita, as pessoas não vinham, as pessoas não queriam saber, não queriam experimentar, não queriam conhecer. E isso para mim foi uma grande aprendizagem, o aprender a ser humilde e perceber, o aprender a ser humilde e perceber que as coisas têm o seu ritmo, têm o seu tempo, e que mais tarde percebi também que eu realmente não estava pronta, apesar de eu achar que estava pronta, eu não estava ainda pronta para o processo de trabalhar. E então, nessa época, não é, quando eu vim para Portugal e experimentava oferecer reiki, experimentava oferecer outras técnicas que eu tinha, porque eu fiz muitos cursos ao longo destes anos. Eu tinha aprendido reiki, cromoterapia, cristaloterapia, eu tinha estudado psicanálise, eu tinha estudado PNL, que é Programação Neurolinguística, eu tinha estudado nutrição holística, tinha estudado massagens, reflexologia podal, enfim. E agora até nem me estou aqui a lembrar, né? Eu tinha estudado a nível de Reiki, eu estudei vários tipos de Reiki, eu fiz a formação completa de Reiki, né? Tornei-me mestre de Reiki. Então eu tinha feito muitos cursos, muitas técnicas, não é? Tinha experimentado. Tinha feito também lá no Brasil já um curso de hipnose. Então eu vinha cheia de ideias, conhecimento, não é? Mas eu não estava pronta, eu não estava madura, só que eu não sabia disso. E então surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar para outra ilha, para ir trabalhar para um espaço termal. E nesse espaço termal eu fazia massagens, fazia reiki, fazia hidroginástica numa piscina de água termal. E foi uma experiência fantástica, não é? De repente eu estava ali à frente de um espaço termal, eu é que fazia as terapias todas com as pessoas que surgiam, os turistas, pessoas também recomendadas por médicos que iam lá fazer os seus tratamentos, e eu estava ali à frente a fazer esses tratamentos, apesar de não poder usar todas as técnicas que eu tinha, mas algumas eu podia aplicar ali. Aplicava também a reflexologia podal, a parte de vários tipos de massagem, o reiki, e foi uma experiência muito interessante de lidar com o público. Entretanto, parecia que estava tudo fantástico. Eu estava a viver num hotel, porque os donos do hotel é que geriam as termas, então eu estava a viver num hotel, não é? Parecia ali uma rainha, ia jantar ao hotel, tinha esse trabalho nas termas onde eu era a única terapeuta ali, tudo 5 estrelas, digamos, e de repente decidem fechar as termas para uma remodelação, para fazerem obras de remodelação. Eu fiquei desempregada e, não é? Lá vou eu outra vez para baixo. Não é? Fiquei desempregada, fiquei lá à espera que as obras surgissem, as obras não surgiam. Entretanto, arranjei um trabalho como caixa num supermercado. Na época, posso-vos confessar que fiquei um bocado frustrada, não é? Eu já tinha feito tanta coisa, não é? Eu tinha tido o meu negócio de contabilidade, eu tinha ido para o Brasil, eu tinha voltado, estava ali a trabalhar nas termas, agora de repente estava num caixa de supermercado e os meus sonhos, não é? Pareciam que se tinham desvanecido. E o que é que acontece? Eu também entretanto, estava dentro de um relacionamento. Na época não me apercebia bem, mas era um relacionamento tóxico que acabou por me desequilibrar um bocado, e de repente eu tive que decidir deixar o trabalho, deixar o relacionamento e voltar para a casa dos meus pais, o que também não foi fácil.
voltar para a casa dos meus pais, e nessa época eu percebi que eu não estava capaz de ajudar ninguém. Não é? Eu tinha muito conhecimento, tinha muitos estudos, tinha muitas experiências, mas naquela fase eu não estava capaz de ajudar ninguém porque eu própria estava completamente desequilibrada emocionalmente. Era um desgaste, tinha sofrido um desgaste muito grande, e estava completamente desequilibrada. E nesse processo eu tive, acho que a maior decisão, não digo a maior, mas a melhor decisão da minha vida, que foi me render. E há alturas da vida que nós precisamos aprender a nos rendermos. Rendermos a Deus, ao Criador, ao Universo, como queiram. As coisas, quando está tudo mal, quando nada dá certo, quando chega uma altura que nós dizemos não consigo mais, não dá mais para lutar, não dá mais para... Está na hora de parar e me render ao poder do Universo, ao poder do Criador.